Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu decidi gravar a aula, que seria nessa segunda, 5/12, para aqueles alunos que não vão poder repor a aula no dia que a gente provavelmente vai definir, como sendo então nessa quinta-feira, 9/12, 8/12, na parte da manhã. Tá? Então eu vou gravar essa videoaula para aqueles que estão trabalhando na parte da manhã e não têm condições de assistir. Lembrando também, pessoal, que eu dei atividade 4, que é aquela que tem que ser desenvolvida no campo. Então, aqueles que não terminaram de fechar poligonal no campo também não podem estar na quinta-feira. Provavelmente a sua dupla, ela conseguiu. Então, vocês vão fechar a poligonal, colocar os dados lá na planilha da atividade 4 e vão calcular as distâncias também. E a atividade 5 eu vou disponibilizar no SIGA-A, onde nós vamos ter questões sobre azimuth e rumo e sobre uma parte da aula que eu também vou gravar sobre nivelamento. Então, eu vou dividir essa aula em 2 momentos. Esse primeiro momento vai ser o fechamento da poligonal na planilha Excel. Então, eu vou dar aqui o passo a passo para vocês. E o segundo momento vai ser sobre nivelamento, que é a última parte, então, do nosso componente curricular. Então, só para lembrar a vocês, que eu estou acompanhando aqui o nosso cronograma de aulas. Então, a gente fez cálculo de coordenadas na planimetria, cálculo de azimuths a partir de coordenadas de 2 pontos, levantamento e cálculo de poligonais fechadas, que foi atividade de campo, levantamento da poligonal, nós temos que finalizar, quem participou da oficina fechou a poligonal, e cálculo de uma poligonal fechada, que é o que eu vou estar gravando aqui para vocês na planilha Excel. A atividade 4, então, que é desenvolvida em campo, que é o fechamento da poligonal com o cálculo dos ângulos internos e as distâncias entre os pontos 1, 2, 2, 3 e 3, 4. A entrega vai ficar para o dia 12/12, assim como a atividade 5, que eu vou postar no SIGA-A, também entrega para o dia 12/12, nosso último dia de aula. E no segundo momento da gravação, eu vou explicar para vocês levantamento topográfico altimétrico, que é o nivelamento trigonométrico e como a gente faz esse procedimento de campo. Esse método para interpolação de traçados com curvas de nível, eu também vou deixar, mesmo aqueles que irão na aula na quinta-feira, eu vou deixar como um vídeo para quem tiver interesse em fazer, assim, quando a gente pega então as coordenadas x, y e a gente tem com o nivelamento a cota, a gente pode traçar essas curvas de nível, que seria o nosso mapa topográfico. Então, eu vou deixar um vídeo para quem tiver interesse ou guardar, e vai ter esse vídeo para quando quiser usar o QGIS para fazer interpolação de traçados de curva de nível. E essa questão, é óbvio, não vai ser abordada na nossa atividade avaliativa 2. Então, aqui, coloquei a atividade 5 em campo, mas na verdade essa atividade 5 ela não é desenvolvida em campo, mas é uma atividade que eu vou dar em relação aos azimuths e rumo, e ela também vai envolver questão de nivelamento, e a entrega também é para o dia 12/12, assim como a atividade 4. Mais uma vez lembrando aqui, cada atividade que vocês fizeram em dupla, ela vale 0,4, e cada atividade avaliativa, a 1 que vocês fizeram, o máximo de nota era 4, e a que a gente vai fazer dia 12, o máximo é 4. Então, somando as 5 atividades avaliativas, os exercícios que vocês fizeram, entregaram via SIGA, são 5. Vai somar ao todo, se todo mundo tirou nota máxima, 2. Quem tirou nota máxima na prova, 4, mais 4, quem tirar nessa atividade avaliativa 2 no dia 12, vai ficar então 4 mais 4, 8, mais 2, 10, tá? Somando então o 10 da nota final do componente. Então, vamos lá. Vocês foram para o campo, a gente tinha aquela planilha de campo, vocês colocaram aqui os pontos, onde estava a estação, onde é avante, quisera, ré, lê, o ângulo interno. Vocês tinham os ângulos horizontais
internos, que vocês mediram também, agora a gente tem que fechar, né, a nossa poligonal, então tem essa planilha toda para preencher. Eu estou propondo aqui, né, e cada levantamento de vocês vão ter uma escala, então a nossa escala numérica para esse levantamento de campo, que foi feito na UFSB, é uma escala de 1 para 300, então cada 1 centímetro vale 300 centímetros, e o erro angular do equipamento, que é esse erro aqui, né, de ângulos horizontais, ele tem que ser de 40 segundos. De onde eu tirei esse 40 segundos, e vocês vão ler nos manuais de cada teodolito que vocês utilizarem, vai estar lá o erro angular. O erro angular, então, do nosso teodolito é de 40 segundos. Então, a gente vai inserir na planilha do escritório o azimuth zerando o equipamento no norte magnético. Então, o que é isso? É aquele azimuth, a gente vai copiar, né, o valor aqui, vai colocar aquele azimuth que a gente obteve do norte magnético. Agora, eu vou para a planilha Excel, lembrando para vocês que eu vou colocar aqui dados num levantamento que eu fiz sem vocês lá no campus, também naqueles mesmos pontos. Por quê? Porque na oficina que nós fizemos, vocês fecharam a poligonal sem quase nenhum erro, né? Com 359 graus, 59 minutos e 59 segundos. Nesse levantamento que eu fiz sozinha, eu tive um erro aqui, então quero mostrar para vocês como a gente faz toda essa compensação. Então, de onde eu vou tirar esses valores que eu vou colocar na planilha? De um levantamento de campo que eu fiz sem vocês, mas no mesmo local lá no campus da UFSB. Então, aqui eu abri a minha planilha no Excel, eu vou deixar para vocês não sigar essa planilha porque ela serve de apoio para vocês para qualquer levantamento. Então, quem não perdeu essa planilha e está fazendo daqui, né, 10 anos, 5 anos, um levantamento topográfico, para fechamento de poligonal, vai poder utilizar essa planilha. Eu vou disponibilizar para vocês lá no SIGA. Então, essa planilha é aquela mesma que estava no slide, eu coloquei aqui e já preenchi. Então, aqui eu preenchi nosso ponto 1 lá no campus. Então, a gente tinha nosso ponto 1. A primeira coisa que a gente fez lá no campo foi o quê? Achar o azimuth zerando o norte magnético. Então, eu vou colocar aqui o valor do azimuth que eu obtive no levantamento de campo que eu fiz lá sozinho, tá? Então, eu obtive no meu azimuth 170 graus. Aqui, pessoal, no Excel, para fazer cálculo, né, no Excel de graus, minutos e segundos, a gente coloca 2 pontos, tá? Então, 170 graus, 0,5 minutos, aí eu coloco 2 pontos e 25 segundos sem 2 pontos, tá? Então, os 2 pontos aqui representam 170 graus, 0,5, esses 2 pontos, 1 minuto. E preenchi aqui o que vocês preencheram no campo. Então, olha aqui, a minha estação tá no 1. Então, eu faço o quê? O meu teodolito está no piquete número 1, eu zero para o 2, né? Observo, né, lá com a baliza no 2, zero o meu ângulo horizontal no 2 e miro, então, depois para Ré, que é o número 4, para eu ler esse ângulo horizontal. Estação 2, zero no 3 e miro para o 1. Estação 3, zero para o 4, miro para o 2. Estação 4, 0 no 1, miro para o 3. Aqui eu não vou entrar tanto em detalhes novamente, porque a gente já explicou isso em aula e vocês já fizeram um levantamento de campo. Bom, então agora vamos lá para os nossos passos a passo para montar a planilha do escritório e fazer os cálculos. Então, fui lá, coloquei a estação, como vocês viram, o avante, a ré e o azimuth gerando no norte magnético. Agora o que a gente tem que fazer é somar os ângulos internos e anotar o resultado. Tá? Então, os ângulos internos que vocês obtiveram no campo, a gente vai colocar aqui, porque o azimuth do norte magnético a gente colocou aqui. E aí a gente tem essa questão, matematicamente, a soma dos ângulos internos, ela é igual a 360 graus. E como que a gente obtém isso, né? Então, a somatória, quer dizer que matematicamente a somatória dos nossos ângulos horizontais, então esse N é a quantidade de estações que a gente tem, então a gente tem 1, 2, 3, 4 estações, menos 2 vezes 180 graus, tá? Então, se eu colocar 4 menos 2, vai dar 2, vezes 180 tem que dar 360 graus. Aí a pergunta é, deu 360? Então, se não deu 360, nós erramos. Então, é isso que a gente vai agora olhar lá na nossa
planilha do Excel. Então, a gente vai lá colocar os nossos ângulos horizontais do campo e fazer essa somatória. Então, vamos lá aqui. Então, meu primeiro ângulo horizontal eu vou colocar aqui junto com vocês. Deu 77 graus, 15 minutos e 20 segundos. O segundo é o 107 graus, 00 minutos e 17 segundos. Meu terceiro deu 98 graus, 46 minutos e 42 segundos. E o meu quarto deu 76 graus, 58 minutos e 41 segundos. Então, aqui está a fórmula, está na planilha de vocês, ó, a somatória, tá? Então, é n menos 1, sendo que n é um número, né, de estações que eu tenho, 4 menos 2 vezes 180 dá 360 graus, tá? Então, aqui eu coloquei o que? Essa fórmula, tá? Então, vocês olhando aqui na barra de fórmulas, vai estar o que? O n menos 4, que é... Opa, desculpe, aqui, ó, n menos 4, então 4 menos 2 vezes 180 vai dar o que? 360 graus. E aqui eu já coloquei, né, em 360, dois pontinhos, 0, 0, 0, 0. Então, como que a gente vai fazer a somatória para saber o quanto a gente errou? Então, eu vou pegar aqui no Excel, vou fazer a somatória. Por isso que é importante, gente, colocar esses dois pontinhos, porque se eu coloco aqui no Excel graus, minutos e segundos e não esses dois pontos, ele não vai fazer a somatória. Venho aqui na soma no Excel, tá? E falo que eu quero somar esses ângulos todos aqui. Então, a somatória dos meus ângulos horizontais internos deu 360 graus, 0,1 minutos, 00 segundos. Então, o que eu fiz? Eu errei no meu ângulo interno, eu errei 1 minuto, tá? E aí, agora eu vou voltar lá na planilha, desculpa, lá no slide de novo para explicar. Então, até aqui o que a gente fez, anotou os ângulos horizontais e viu que eu, né, não vocês que fizeram a oficina, que vocês não erraram nada. Eu errei para mais, né, eu errei 1 minuto para mais, tinha que ter dado 360 e deu 360 graus e 1 minuto. Então, eu vou voltar lá na apresentação, vou estar sempre indo e voltando para falar o passo a passo para vocês. Então, aqui, ó, somar os ângulos, somei, tem que dar 360, deu 360, eu fui lá soma com vocês, não deu, então nós erramos, no caso eu, tá, gente? Passo 2, é o cálculo do erro angular. A soma, então o que eu tenho que fazer para fazer o cálculo do erro angular? A soma que deu menos 360, tá? Então, aí eu vi, né, eu peguei a soma que deu, não peguei a soma lá, a minha soma não deu 360 graus e 1 minuto, então eu errei 1 minuto. Então, será que o que eu errei está dentro da tolerância angular que eu falei para vocês, que é do equipamento, que é 40 graus? Então, a gente vai ter que ver isso. Então, a gente já sabe que eu errei 1 minuto. Então, como que a gente vai ver se eu estou dentro da tolerância angular? Aí a gente tem que fazer o passo 3, que é o cálculo da tolerância. Então, o cálculo da tolerância é o TA, que é igual a esse P, vezes raiz quadrada de N, tá? Então, TA é o quê? A tolerância angular, P é a precisão do equipamento, que em nosso caso, esse P aqui equivale a 40 segundos, e N é o número de lados da poligonal no nosso caso. Então, eu vou ter que ver se esse erro que eu tive de 1 minuto está dentro dessa tolerância de 40 segundos. Então, vamos lá para como que a gente faz esse cálculo, tá? Então, eu pego o que? O TA, que é a tolerância angular, igualo. A precisão do equipamento não é 40 segundos, que eu olhei lá, né, no manual do Teodolito. Então, 0 graus, 0 minutos e 40 segundos, vezes raiz quadrada de 4, porque N é o número de lados da poligonal e minha poligonal tem 4 lados. Tá? Então, fazendo esse cálculo de tolerância, eu posso errar até, com esse teodolito que a gente foi para o campo, 0 graus, 1 minuto e 20 segundos. Tá? Então, de novo, para a gente saber o cálculo de tolerância, o quanto eu posso errar, eu tenho que fazer
esse cálculo aqui. Então, que é P, que é a precisão do equipamento, no nosso caso 40 segundos, vezes o número de lados, né, a raiz quadrada do número de lados. Se eu tenho 4, raiz quadrada de 4 vai dar 2. Então, eu posso errar 0 graus, 1 minuto e 20 segundos. Fazendo lá a soma, né, e tirando, eu errei o que eu falei para vocês, a gente viu lá, eu errei 1 minuto. E aí eu tinha a chance de errar 1 minuto e 20 segundos, então eu tô dentro. Então eu posso continuar preenchendo a minha planilha. E se eu errei 1 minuto e 50 segundos, vocês vão ter que voltar, teriam que voltar para o campo e começar a fechar poligonal, ver em que ângulo interno vocês erraram, tá? Então, por isso que eu falei lá da questão da tal dor de barriga no campo, é essa, tá, pessoal? E aí, a gente tem o quarto passo, eu já vou voltar lá para a planilha com vocês, que é o cálculo da compensação. Então, eu errei, mas errei dentro da tolerância, então eu tenho que compensar aquilo que eu errei, que foi, no caso, 1 minuto. E como que eu faço esse cálculo da compensação? Cálculo da compensação, então CA é a compensação angular, que é igual ao erro angular, N, o número de lados da poligonal, no nosso caso, 4. Então, eu pego o quê? O meu erro angular e tento dividir os minutos e segundos para os 4 pontos. É só isso. Então, eu errei o quê? Eu errei 1 minuto. Tá? 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, vocês vão ver como eu fiz como eu dividi, né? Como eu calculei esse CA lá no meu caso. No caso do pessoal da oficina, eles não erraram nada, então eles não teriam que fazer essa compensação angular, mas aqui eu estou mostrando uma questão no qual eu errei, então 1 minuto que é igual a 60 segundos. Então vamos voltar lá no cálculo da compensação na planilha para ficar mais claro. Então, ó, eu errei. Olha aqui, né? Eu coloquei aqui erro angular, né? Eu já sei que eu errei o quê? Eu errei, então, se eu pegar esses 360 que eu errei, menos esses 360, 0,1, que é a soma dos meus ângulos, menos esse, ó, eu errei, como eu disse para vocês, 1 minuto. Mas eu posso errar até quanto? Aí, para saber até quanto eu posso errar, eu tenho que fazer, ó, a tolerância, vendo? Então, eu vou colocar aqui no Excel para vocês. A tolerância é igual, então, à precisão do meu equipamento, que é o quê? 0 graus, 00 minutos e 40 segundos. Então, eu vou pegar esse. Aqui, gente, eu já vou colocar vezes a raiz quadrada. Nem vou colocar a raiz, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu já vou colocar aqui 1 vezes 2. E vou saber o quanto eu posso errar. Então, eu errei, meu erro foi de 1 minuto, mas eu posso errar 1 minuto e 20. Então, a gente está o quê? Ok, caso contrário, vocês têm que fechar novamente a poligonal. Então, se eu errei 1 minuto, lembra da compensação angular, que era a compensação angular é igual ao erro angular dividido pelos 4 lados. Então, eu errei ó, aqui 1 minuto. A minha compensação vai ser o quê? Então, eu posso colocar, e a minha compensação é 0,0 graus. Tá? Eu vou dividir esse meu 60 minutos em alguns segundos. Então, 0,020, ó, eu vou dividir assim, ó, 2. Então, aqui eu tinha 1 minuto, né? Então, aqui eu tenho 20 segundos. Vou colocar um erro de 20 segundos aqui também. 40. Aí, para eu dividir aqui nesses dois, porque se eu colocar 2, 4, 6, já vou estar compensando. Então, eu decidi colocar 10 segundos aqui e dividir mais um erro aqui, ó. 0,0 minutos e 10 segundos. Olha aqui, então, 20 mais 20, 40. Mais 40 mais 10, 50. E aqui eu vou ter 60 segundos. Então, estou pegando esse meu erro angular e fazendo aqui essa compensação, dividindo o meu erro angular pelo número de lados que eu tenho, tá? Então,
No caso, novamente, da oficina, eles não erraram nada, então eles não têm que fazer essa compensação. Só que eu quero que vocês aprendam, então estou colocando o meu erro do meu levantamento. Vamos voltar novamente agora para a nossa apresentação no PowerPoint, para continuar nosso passo a passo. Então, eu fiz aqui o passo 4, tá? Então, eu pego o erro angular e tento dividir os minutos e segundos para os 4 pontos. Passo 5, cálculo dos ângulos horizontais compensados. Então, agora eu tenho que compensar aquele erro nos meus ângulos horizontais de campo. Tá? Então, como que a gente faz? Veja se seu erro foi para mais ou para menos, ou seja, maior ou menor que 360. Vocês já viram lá que eu errei para mais, tá? Eu errei 1 minuto para mais, tá? Então, a primeira coisa é você ver se você errou para mais ou para menos. Se for para mais, deve subtrair a compensação angular, ou seja, o ângulo horizontal do campo menos o meu CA. Então, a gente já sabe que eu errei para mais, então eu tenho que o quê? Pegar meu ângulo horizontal do campo e tirar minha compensação. Só que você pode errar para menos, por exemplo, eu errei, não fechou em 360, mas ele deu 359 graus, 40 segundos e 40 minutos e 20 segundos. Então eu errei para menos, tá? Ficou menor que 360. Então, se for para menos, a gente tem o quê? Que pegar o ângulo horizontal e somar a compensação. No nosso caso, a gente vai pegar o ângulo horizontal e subtrair, porque eu errei 1 minuto para mais. Posteriormente, eu tenho que fazer a soma dos ângulos compensados e terá agora que dar 360, né? Óbvio, porque se eu estou compensando, então vamos voltar de novo na nossa planilha. Eu vou ter que ficar indo e voltando, tá, gente? Então, ó, agora eu tenho que fazer o que? Meus ângulos horizontais compensados. Eu errei para mais, olha aqui. Então, eu vou pegar o meu ângulo horizontal, não foi que ele falou? Clico lá, D4 menos a compensação. E aí ele já dá. Eu conseguiria fazer essa conta se eu colocasse aqui graus, minutos e segundo? Não, graças a esses 2 pontos eu estou conseguindo fazer tudo no Excel. Aqui você pode ir um por um, tá? Quem não tem habilidade com Excel ou tem preocupação, ou se não, eu vou pegar e vou o quê? Só puxar. Então, o que que eu fiz? Eu vim nesse primeiro, fico essa cruzinha aqui e puxei aqui, ó. Agora eu tenho que fazer essa soma e tem que dar 360, ó. Vou de novo lá em soma no Excel. Olha aqui, 360 graus, estou ok. Então, eu cheguei a esses 360 fazendo o quê? Descobrindo o meu erro angular, eu sei a precisão do equipamento e fiz a minha compensação. E cheguei, agora eu estou com a minha poligonal aqui com os ângulos horizontais, para cálculo dos azimutes e das coordenadas, que nunca vamos esquecer, tá, gente? Os azimutes servem para quê? Para a gente achar o que? As projeções diretas, o nosso x e y das nossas coordenadas que vão nos mapas, tá? Cartesiano, no caso, tá? Ou angular, que daí é a coordenada esférica. Então, ó, compensei, tudo ok. Vou voltar lá de novo, tá, gente? Então, vamos voltar. Olha aqui, então, eu fiz essa compensação e deu tudo certo, porque deu 360. Passo 6. O passo 6 é o cálculo do perímetro. Então, o cálculo do perímetro nada mais é o que? Realizado pela soma das distâncias medidas em campo. Então, se você não fez, né, e a gente fez lá o levantamento com o teodolito das distâncias pelo método indireto de precisão. Então, nós temos, não foi com a trena, né, não foi por método direto nada, então a gente tem cálculos de distâncias muito bons, tá? Se a gente não errou ao olhar a régua. Então, o perímetro é o cálculo, né, é a soma das distâncias medidas em campo. Então, é só isso. Vamos pular ainda para o passo 6. Então, a gente vai lá e vai fazer o quê? O cálculo do perímetro na nossa planilha. Vamos voltar para a nossa planilha. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, eu vou colocar as distâncias que eu obtive em campo lá
a partir do método indireto de precisão. Então, ó, vou colocar minhas distâncias com 6 casas decimais, regras de arredondamento, foi o que eu obtive em campo. Ah, no Excel não apareceu as 6 casas. O que eu faço é o quê? Colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu já venho aqui com esse pincelzinho, vamos ver, falo que eu quero todo mundo com 6, vamos lá. A distância do ponto 2, aqui é do 1 para o 2, agora eu vou pôr a distância do 2 para o 3, 11,96. Isso aqui é o que vocês calcularam lá no exercício 4, tá? Então não tem que dar exatamente, isso aqui foi no meu levantamento, mas tem que dar valores bem próximos. Vocês podem até ter chegado em erros menores. Aqui do 3 para o 4 e aqui do 4, né, voltando para o 1, 16,117,854. Então, vocês teriam que chegar a mais ou menos essas distâncias aqui. Eu vou fazer a somatória agora, tá? Então, eu venho aqui, porque eu tenho que calcular o perímetro. Vou somar. Então, aqui a minha somatória deu 47, vamos aumentar aqui para 6 casas. 1, 2, 6, 4, 5, 6. Esse aqui é quem, então? É o meu perímetro. Só vou olhar aqui para ver se eu estou indo bem, que eu já fiz esse cálculo, tá? Mas estou refazendo com vocês, tá tudo ok. Vamos prosseguir. Então, vamos voltar para a nossa apresentação do Excel. Então, eu fiz quem? Eu fiz o meu passo 6, que é o cálculo do perímetro. Agora, sim, agora a gente vai fazer o cálculo de quem? Dos nossos azimutes a partir dos ângulos internos, porque já tem o que? O azimute do norte magnético. Então, como que se faz o cálculo do azimute? Então, o azimute é igual ao AZN de 1 mais o AIN. Vou explicar aqui. O azimute é o que? O azimute do ponto anterior, no nosso caso, o primeiro será o azimute do norte magnético, mais o que? O ângulo interno subsequente já compensado, tá? Então, agora a gente vai fazer o que? A gente vai pegar no primeiro ponto o azimute do norte magnético e somar ao quem? Ao meu ângulo interno subsequente já compensado, tá? E aí, o que mais que a gente tem que fazer? Se essa soma for maior que 180, eu devo o quê? Subtrair 180. Isso para a gente chegar nesse azimute aqui. Então, primeiro eu faço o quê? Pego o azimute anterior e somo com o ângulo interno subsequente compensado. Deu maior que 180, eu subtraio 180. Se for menor que 180, eu tenho que fazer somar 180. Eu vou fazer com vocês lá para ficar bem claro. Então, vamos voltar. Então, eu vou pegar o azimute anterior mais o quê? Meu azimute compensado. Deu maior que 180, tiro 180, deu menor, somo 180. Vamos lá. Aqui, não falou que eu teria que pegar o meu azimute anterior. Aí eu não vou fazer nessa aqui, tá, gente? Não vou fazer, eu vou fazer aqui e depois eu já vou colocar o cálculo todo aqui, o resultado, tá? Então, deixa eu ver em que lugar que eu coloquei, foi logo aqui. Então, vamos fazer o primeiro aqui, ó. Vou colocar igual. Ele não falou que eu tenho que pegar o azimute anterior mais o ângulo interno compensado, ó, somei. Deu o quê? Maior que 180. Eu vou pegar, então, esse aqui. Já vou até, ó, gente, colocar aqui 180. Já com 2 pontinhos, tudo certinho, para a gente fazer a conta. Deu maior que 180. Então, é esse aqui menos 180. Aí, que eu faço? Esse aqui é o meu resultado, tá? Então, vou colocar do meu azimute, que eu tenho que colocar lá na... Vou deixar ele em verde aqui, tá? Então, eu sei que esse meu azimute aqui, ele é o quê? Você pode só copiar a coluna ou fazer... Estou fazendo aqui bem devagarinho para vocês entenderem. Vamos fazer do próximo. Do próximo não era o meu azimute, então é igual a esse aqui, mais o meu azimute
do segundo deu menor que 180. Quando dá menor que 180, o que eu faço? Eu pego esse valor aqui e somo quem? 180. Vai ser, então, esse valor que eu vou pôr aqui na minha planilha. 354, 20, 22, tá? Vamos fazer de novo. Agora eu fiz aqui do 1, do 2, agora eu vou fazer de quem? Da estação 3. Como que eu faço? Igual o azimuth anterior mais meu ângulo interno compensado. Ó, aqui no 3 é esse aqui. Deu maior que 180. O que que eu faço? É esse menos o 180. Quem eu vou pôr aqui é o que eu vou deixar em verde aqui, ó. 273,06, 54. Vamos para o último. É o que? É igual ao azimuth anterior mais meu ângulo interno compensado no 4 deu maior que 180. O que eu faço com ele é esse menos 180. Então, é esse aqui que vai lá. Esse aqui já vou deixar em negrito. Então, aqui 170, 05, 25. Só vou olhar aqui na minha planilha se tá tudo certo. 273. Só estou conferindo para ver se eu estou seguindo como eu já tinha feito. E que tinha dado certo. Então, ó, azimuth, como que eu calculo? É o azimuth anterior mais o ângulo compensado. No ponto 1, quem que é meu azimuth anterior? É do norte magnético, mais o meu compensado deu maior que 180. O que eu faço? Tiro 180. Como que eu calculo o azimuth na estação 2? Pego o azimuth anterior, que foi esse 67, somo quem? O compensado no ponto 2, somo, tá? Então, se eu colocar aqui, esse mais o compensado, deu menor que 180, eu somo, tá? Então, estou seguindo exatamente o passo que está lá no PowerPoint. Vamos de novo voltar para o nosso PowerPoint. Então, a gente fez o que? O passo 7, ó. Fiz exatamente isso. Azimuth do ponto anterior, lembrando aqui, já deixei para vocês que o primeiro é do norte magnético, mais o compensado aqui. Se deu maior que 180, deve subtrair. Se for menor, eu devo somar. Agora sim, a gente tem nossos azimuths. Lembra que vocês perguntaram, mas cadê os outros azimuths? É daí que você tira. E agora a gente vai fazer o cálculo das projeções diretas provisórias, porque elas não estão corretas, no X e no Y. Então, quem que é? As nossas projeções são as nossas coordenadas, tá? Então, para o delta X, então, ou seja, para eu achar a coordenada X, é seno do azimuth que eu achei, vezes a distância calculada em campo. E para a delta Y, é cosseno do azimuth vezes a distância calculada em campo. Aqui eu coloco, né, em letra maior. No Excel, para achar seno, tem que transformar graus decimais em radianos. Não tem jeito, tá, gente? Então, se você quer usar o seno e o cosseno do Excel, você tem que transformar os graus decimais, que eu vou fazer com vocês, em radianos. Se você está na calculadora, se ela é científica, ela já vai transformar. Mas eu estou ensinando vocês a fazer tudo no Excel. Vamos lá, então, a minha coordenada X, então, para eu achar minha coordenada provisória em X, é o seno do meu azimuth, que eu já tenho, vezes a distância. Então, gente, se vocês lembrarem lá o seno do azimuth, vamos colocar aqui, eu estou tentando desenhar um triângulo retângulo. Aqui é um ângulo, tá? Então, aqui meu ângulo. O seno não era o cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, o cateto oposto aqui é a hipotenusa. Então, por que no X é seno? O X corresponde às nossas coordenadas, o que? Cateto oposto. Quais são essas coordenadas lá? As longitudinais, tá? Aqui, Greenwich longitudinais. Então, eixo das coordenadas
longitudinais. E o cosseno? O cosseno era o quê? Então, se a gente for fazer o cosseno do ângulo, o cosseno do ângulo, qual que era? Era o cateto adjacente, não é? Sobre a hipotenusa. Olha o cateto adjacente. Coordenadas, o quê? Com o equador, latitude, tá? Então, aqui as coordenadas, então, estão se movimentando, né? No sentido aqui de leste para oeste, longitudinais, e aqui cateto adjacente norte-sul. Então, só para mostrar para vocês latitude e longitude, tá? Então, por isso que a gente usa seno e cosseno. Lembra que eu falei para vocês, tudo na topografia a gente tem que saber a parte matemática, senão vocês vão perguntar, mas por que no X é seno do azimuth, tá? Que cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui só dei uma pausa para explicar isso para vocês. Vou apagar e vamos aqui adiantar aqui, tá? Então, para achar a projeção direta provisória no X, é o seno do azimuth, que eu já tenho, já calculei, vezes a distância calculada em campo, que eu já tenho. E para Y é o cosseno. No Excel, primeiro a gente vai ter que transformar esse azimuth em graus decimais e depois em radianos. Ao final, some todos que eu obtive no ΔX e todos que eu obtive no ΔY. A somatória será quem? Vai ser o meu erro. Aqui é o passo 9, então vamos para o passo 8, fazer todo esse processo aqui que está no slide. Então, vou lá voltar para a planilha, para a minha planilha Excel. Então, ó, azimuth eu tenho que transformar ele em graus decimais, depois o radiano para achar o seno e cosseno. Então, aqui está meu azimuth. Então, o que eu fazia? Eu vou fazer aqui de novo para vocês relembrarem. Meu azimuth, eu vou passar esses 67 graus, 20 minutos e 25 segundos para graus decimais. Então, era o quê? 67 mais 20, abre, né, o parênteses, 20 dividido por 60, aí mais o 25 dividido por 3.600, fecha parênteses, fecha parênteses. E aí eu não quero que fique em, eu quero que esse número ele fique não personalizado, eu venho aqui que fique em geral, tá? Geral, que eu quero 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 6 casas, deixa eu ver se tá certinho aqui, tá? Eu poderia até copiar dessa planilha que já tá pronta, mas eu vou fazer um a um com vocês. De novo, tem que transformar esse azimuth em graus decimais, vamos lá. Aqui eu já vou deixar essas planilhas, essas colunas aqui já todas em número. Igual, vamos lá, de novo, para quem ainda não... 354, então aquilo que vocês faziam na mão, estou fazendo aqui, abre parênteses, 20 dividido por 60, fecha parênteses, mais 22, desculpa, aqui abre parênteses, dividido por 3.600. 354, vamos lá, deu a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para o nosso terceiro azimuth, 273, mais, abre parênteses. Eu estou fazendo assim bem devagar, porque se vocês quiserem fazer isso no Excel, vai dar certo, tá? Tem que dar. Mais 54. Nunca esqueci de, ó, eu esqueço de fechar o parênteses. 54, abre parênteses, 3.600 igual a 170 mais, abre parênteses,
0,5. Aqui nem precisa colocar 0,5. 5 dividido por 60. Fecha parênteses. Mais, abre parênteses, 25 dividido por 3.600. Então, estou transformando os graus minutos em segundos em graus decimais, igual vocês fazem na calculadora aqui no Excel. Agora, a gente tem que transformar esses graus decimais em radianos. O que eu pegava? Eu pegava os graus decimais vezes o π, 3,141593, que era o valor que a gente estava utilizando, dividido por 180. Tá? Então, aí eu estou achando aqui os radianos. Aí, agora aqui eu posso puxar, né? Porque, ó, vou colocar aqui para vocês verem. Então, pegou o segundo graus decimais, vezes 3,141593, que é nosso π, dividido por 180. Aí sim, eu estou fazendo isso porque o Excel não deixa eu ficar colocando seno desses dois pontos aqui. Agora, eu vou pegar e já vou achar o seno de cada um. Como que eu faço no Excel? Eu coloco assim, sen, vai aparecer esse seno aqui, você dá 2 cliques, ó, retorna o seno do ângulo. E coloco esse número que eu quero em radiano, ele calcula o seno. E aí eu puxo para todo mundo aqui embaixo, tá vendo? Alguns deram negativo, que eu só lá conferir na minha planilha, exatamente isso. Então, aqui ele já achou o seno. Agora eu quero o cosseno desses azimutes. Então, para achar o cosseno desses azimutes, aqui que é o valor que eu vou colocar aqui em ΔX, eu estou fazendo tudo isso daqui, tá? Para ficar bem explicadinho para vocês. Cosseno, posso fazer isso na calculadora? Pode. Estou fazendo aqui para vocês já terem, né, uma ideia de como faz no Excel. Cosseno, só cliquei cos, abri lá o que eu quero do cosseno e, ó, puxei. Vou só conferir aqui com os meus dados, 0,98, 0,05. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, deixar todo mundo com 6, né? 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4. Deixa aqui com... Para deixar com 6 casas, vocês vêm aqui e aumentam as casas. Então, o meu ΔX, ele dizia que era o quê? Era igual ao seno daquele azimute, mais o quê? Vamos voltar lá na nossa apresentação. Olha aqui, nem vou pôr no modo apresentação. É o seno do azimute vezes a distância calculada em campo. É o seno do azimute vezes a distância lá calculada em campo. Não entra. Aqui é igual a quem? Ao seno do azimute que eu tenho aqui vezes a distância aqui do 2 por 3. Aí no próximo é igual ao seno aqui vezes essa distância. Aqui é igual ao seno daqui vezes essa distância. E eu vou fazer o que? A somatória disso aqui, que vai ser meu erro, por enquanto. Não foi o que ele falou? Então, vai ser meu erro, menos 0,094806. Vamos achar a nossa projeção direta aqui ainda, que não está compensada, tá? É provisória no ΔX. No ΔX não era o quê? O cosseno daquele azimute que eu transformei aqui, tá? Em graus decimais em radianos, vezes quem? Minha distância. É igual ao cosseno desse aqui, vezes a segunda distância, fazendo passo a passo. É igual a esse cosseno aqui, vezes a distância. É igual a esse cosseno aqui, vezes quem? A distância. Deixa eu só conferir se eu não errei nada, né? Que eu tô aqui 0,094806. Aqui eu vou somar 0,015. Se deu negativo, se deu positivo, deixa como tá por enquanto. Vamos ver, 1, 2,
2, 4, 6. Vamos ter que tirar uma aqui. 2, 4, pôr uma aqui. Opa, tira aqui, põe aqui. Deixa todo mundo com 6. 2, 4. Põe uma aqui. 2, 4, 6. Soma de todo mundo, tá ok? 2, 4. Tem uma mais aqui. 2, 4, 6. 2, 4. Falta um aqui. 2, 4. Tira um aqui. Soma. Tudo certinho. Então, vamos voltar lá para nossa apresentação. Aqui, provisório, eu fiz exatamente isso com vocês lá no Excel. Para ΔX é seno do azimuth vezes a distância calculada no campo. No Excel, como que eu fiz? Eu passei meu azimuth para graus decimais, para radianos, para achar seno. Multipliquei pela distância do campo. No ΔY, cosseno do azimuth vezes a distância calculada. Peguei meu azimuth, que a gente já tinha calculado lá, compensado, tudo bonitinho. Achei o graus decimais, radianos, vezes o cosseno. Vezes o cosseno, não, o cosseno, né? Achei o cosseno vezes a distância. Ao final, a gente somou e a somatória será seu erro. Então, a gente viu que deu valor negativo, né? E valor positivo. Vamos para o passo 9, que é calcular o erro linear. No erro linear, gente é o que? O erro das nossas distâncias. Nosso levantamento está na escala de 1 para 300. Será que está dentro da tolerância? Então, vamos ver. Para isso, utilizamos a equação do erro linear. Isso que ele quer dizer o quê? Será que nas distâncias eu errei muito, né? Para essa escala de 1 para 300? Então, o erro linear agora de distância é igual à somatória das distâncias, que no caso é o nosso perímetro, dividido pela raiz quadrada da somatória dos nossos erros em x e y elevado ao quadrado, se tira a raiz. Ai, meu Deus, vamos lá. Primeiro, gente, pegue a somatória do erro em x e eleve ao quadrado. Então, a gente vai pegar a somatória em x e eleva ao quadrado. E depois some com a somatória do erro em y ao quadrado. Então, primeiro vamos fazer isso, tá? Depois disso, tira a raiz e coloque na equação do erro linear. Aí a gente vai fazer novamente a pergunta, né? Depois que fizer isso. Está na tolerância? Então, vamos ver de novo. Primeiro, a gente vai pegar a somatória do erro em x, que a gente já calculou, elevar ao quadrado, e depois a gente vai somar com a somatória do erro em y ao quadrado, e depois tirar a raiz. E aí, a gente já vai ter esse resultado aqui de baixo. E a gente vai pegar o nosso perímetro e dividir por esse resultado. Andresa, ainda não entendi. Então, vamos para o Excel. Gente, não é coisa fácil assim, tá? Então, vocês têm que ir tentando até conseguir e estudando também, tá? Então, nosso erro linear. Ele não falou que a gente tinha que pegar... E eu falei lá para vocês, primeiro eleve o nosso erro aqui, esse ΔX ao quadrado. Então, primeiro eu vou pegar aqui e colocar, é igual a esse, né? Ao quadrado, esse, né? Você pode pôr ao quadrado aqui no Excel, eu tô fazendo isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente já vai tirar uma daqui. Tô deixando tudo com 5 casas. Aqui não falou que primeiro tinha que elevar esses dois aqui? Esse aqui é o quadrado, então eu peguei ele e multipliquei por ele. Aqui ó, tem que tomar cuidado, aqui fica personalizado, a gente coloca número e ele já vai mudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo. Desculpa, gente. Ele veio ao quadrado, não falou que eu tinha que fazer a somatória deles dois? Então eu vou pegar quem? Esse, eu estou fazendo a parte do denominador daquela equação do erro linear, gente. Somei. 1, 2, 3, 4. Falou para eu tirar a raiz. A raiz no Excel eu coloco igual, raiz, esse número aqui. Fechou? Enter. Aí, a fórmula do erro linear era como? Lá.
tá? Então, primeiro eu estou fazendo a parte de baixo da equação, denominador. Elevei o erro, né, o ΔX ao quadrado. Elevei o ΔY ao quadrado. Somei e tirei a raiz. Aí ele não falou lá que eu tinha que pegar depois para achar esse erro linear, era o perímetro, que é a soma das distâncias. Ó, a nossa soma das distâncias está aqui. Então, igual a esse, dividido por esse aqui. Ah, mas eu quero colocar tudo no Excel de uma vez só. Boa sorte, pode conseguir sem problema nenhum, tá? Só que aqui eu tô fazendo passo a passo para vocês entenderem. Deu um erro linear de 437,49,58 metros, não é? Nossa, porque a gente está usando o quê? Metros aqui. Então, eu quero saber se naquela escala eu estou indo bem ou não. Então, vamos ver se aquelas distâncias que eu calculei estão indo bem ou não. Então, vamos lá. Cálculo do erro linear. Ó, lá no Excel que eu fiz, eu falei aqui para vocês, falaram, meu Deus, como fazer? Eu fiz primeiro, né? Elevei ao quadrado aquele ΔX, depois eu elevei ao quadrado ΔY, somei os dois, tirei a raiz. Fui lá, peguei o perímetro, que é a soma das distâncias, e dividi por aquela parte que eu fiz do denominador aqui. Então, eu fiz essa parte aqui, olha lá. Então, novamente a pergunta depois do cálculo. A minha escala é 1 para 300. Está na tolerância? Por exemplo, né? 1 para 340. Lá o nosso, né? Porque eu estou dando um exemplo de um valor que deu 340. Lá o nosso deu 1. Vamos voltar lá, que eu não quero que fique dúvidas nenhuma. Lá o nosso deu quanto? Seria 1 para 437,71. Deu um número bem maior que 300, né? Não deu um número bem maior que 300? E isso significa o quê? Você mediu 300 unidades e poderia errar 1 para 300, não é? Você mediu 300 unidades e poderia errar 1. Se o resultado der maior que 300, nessa escala que a gente obedeceu, quer dizer que você mediu mais unidades e continuou errando 1. Então, lá a gente mediu 400 e poucas unidades e continuou errando 1. Então, nosso erro linear está dentro da tolerância, muito dentro da tolerância, tá? Se for o caso, está ok, você está dentro da tolerância. É muito comum quando a gente usa somente o método direto com a treina, não está dentro desse cálculo, né, da tolerância, desse erro linear. Mas a gente usou um método indireto de precisão, então com certeza a gente ia chegar a um resultado ok. Passo 10, agora a gente vai calcular no passo 10 o cálculo dos resíduos das projeções em x e y, ou seja, agora eu quero na minha planilha o cx e cy. Como eu faço para calcular esse resíduo das projeções? É o meu cx e meu cy da planilha Excel. Cx é o resíduo em x. Erro em x, considerar o valor positivo. Lembra que a somatória dos nossos erros em x deu um valor negativo? Então, quando der um valor negativo, você deixa ele positivo, tá? Para calcular esse resíduo. D é a distância dividido pelo perímetro. No y, resíduo em y, considerar valor positivo, também no nosso caso já deu positivo. O erro em y, a distância vezes o perímetro. Então, eu sei que eu tenho que chegar lá, eu sei que o meu resíduo em x ou y é o meu erro em x ou y vezes a distância dividido por quê? Pelo perímetro. Vamos lá na nossa planilha Excel. Ó, então, lá a fórmula dizia o que pra gente, né? Que o meu resíduo em cx é igual ao meu erro, tem que ser um valor positivo, então a única coisa que eu pego aqui é deixar 0,094806 positivo. Então, aqui, ó, é igual. Então, meu erro em x, ele falou que eu tinha que multiplicar quem? A distância. Então, é o ponto 1, dividido por quem? Pelo perímetro, olha o perímetro aqui, igual, tá?
Ah, vou ter que fazer um por um? Eu vou fazer um por um, mas vou dar uma dica para vocês aqui antes, tá? Se eu puxar aqui, ó, vai dar tudo errado, tá, gente? Tá vendo? Não vai dar certo. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho que fixar esse perímetro, tá? E também fixar esse valor aqui na minha fórmula. Então, eu tenho que fixar quem? Meu I9. Para fixar meu I9, eu coloco que aqui um cifrão. Vamos ver se vai dar certo, tá? Eu tenho que fixar quem também? O meu perímetro. Então, que é quem? É o meu G8, coloco um cifrão aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. E vou o quê? Puxar aqui. Então, vamos ver se esse cálculo deu certo, ó. Então, é igual a esse vezes o segundo dividido pelo perímetro. Ah, mas eu não vou conseguir fazer isso. Faço, então, a fórmula 1 por 1. Então, igual a esse aqui positivo vezes a minha distância dividido pelo perímetro. Igual a esse vezes a distância dividido pelo perímetro. Igual a esse aqui vezes a distância dividido pelo perímetro. E aí, a gente vai fazer isso para o meu resíduo em y também. Então, é igual, agora esse aqui que já está positivo, vezes a distância dividido pelo perímetro. Não quero fazer um por um. Deixa eu só conferir aqui, 2, 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. O que eu faço então? Eu vou fixar o meu K, né, a minha célula K8, que vai ser a mesma, colocando um cifrão, e o meu G8, o perímetro, que é a célula do perímetro, vou fixar. E vou puxar aqui e vou ter para todos eles. Ou faz um por um, igual eu mostrei no resíduo de Cx. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. A somatória dos pontos em X e CY tem que dar um valor perto, tá? De zero em duas casas decimais. Então, vamos lá e vamos somar agora os nossos resíduos. Nossos resíduos, então eu vou somar aqui nosso resíduo em X, aqui usando a somatória, né? Deu quase zero, mas aqui deu 0,09. E aqui eu vou somar, deu 0,051022. E aí a gente tem que compensar, né? Que mesmo assim não deu 0,00, então a gente tem que fazer uma projeção compensada em ΔX e ΔY. Então vamos voltar para a nossa apresentação no PowerPoint aqui. Passo 11, então, é o cálculo agora das projeções em x e y compensada. A somatória dos pontos em ΔX1, ΔX2, ΔX3 e ΔY deu um valor negativo. Então, se esse nossa somatória deu um valor negativo, a gente errou para menos. Nesse caso, para atender a zero, a gente vai ter que somar o ΔX1 com o CX1. Já no nosso ΔY, se vocês lembram, o valor deu positivo, então você errou para mais, então a gente vai ter que fazer o quê? Subtrair. A soma das projeções, agora compensadas em x e y, tem que dar zero em duas casas decimais, tá? Então, nós vamos voltar lá e vamos ver aqui que a gente, então, errou aqui para menos. Então, se a gente errou para menos, lá diz que eu tenho que fazer o quê para compensar? Eu tenho que somar o ΔX1 mais o CX1. E eu vou somando cada um deles. Então, aqui como é esse mais esse, eu posso puxar aqui. E a somatória, então, tem que dar zero. Então, a gente compensou. Então, a gente estava com esse resíduo aqui e a gente compensou. O ΔY a gente errou, então a gente vai olhar aqui, ó, a gente errou para mais. Então, lá dizer que quando a gente erra para mais, a gente pega o ΔY e subtrai do meu resíduo. Então, puxei aqui e essa somatória agora deu
0. Então, a gente está agora com as nossas projeções, nossas coordenadas x, y totalmente compensadas. E, por fim, a gente tem que achar, então, as nossas coordenadas, longitude, latitude, né, x e y do nosso campo, tá? Lembrando, pessoal, que aí eu vou explicar para vocês que quando a gente quer colocar no mapa as coordenadas que estão lá, né, em UTM, do jeito que tá, x, y, a gente tem que sair de um marco onde a gente já tem uma coordenada definida. Muitos desses marcos, as coordenadas definidas, são por um DGPS, então uma coordenada precisa. Então, aí, a gente tem que sair desse marco, que tem a coordenada exatamente x, y, e trazendo para a nossa poligonal. No nosso caso, a gente não saiu de um marco, então a gente só está fazendo uma poligonal sem querer colocar a coordenada UTM lá na UFSB certinho, tá? Se eu quisesse colocar a coordenada UTM certinha para georreferenciar lá na minha imagem Google, eu teria que sair buscando um marco onde eu tenho uma coordenada x, y muito precisa. E é comum, né, em loteamentos, a gente já ter esse marco, né, em loteamentos que a gente tem de casas, de condomínios, ter esse marco já, que foi obtido uma coordenada x, y, então para eu obter, né, os outros terrenos, outras poligonais, eu parto então desse marco específico e eu vou ensinar para vocês então como que a gente acha as outras coordenadas em UTM, cartesianas, x, y, a partir de um marco específico, de uma coordenada específica, tá? Então, isso depois, logo depois daqui eu vou explicar. Mas vamos voltar, então, para a nossa apresentação. Então, ó, nós estamos a compensada, a gente, então, a soma, né, deu 0, então a gente está ok. Aí, para eu calcular uma coordenada, e no nosso caso é arbitrária, a gente não quer colocar na imagem Google, no TM, a gente tem que o quê? Arbitrar dois valores cheios, por exemplo, x igual a 50 e y igual a 50. Eu posso colocar 100? Eu posso colocar 150? Pode, tá? Então, você vai arbitrar duas coordenadas. E depois, finalmente, somar o valor cheio, tá? Que são esses valores aqui que você arbitrou, em nosso caso 50, mais a projeção compensada em x1. Aí depois o valor que deu, a projeção compensada em x2 e assim por diante. Em y a gente vai fazer igual. O valor da sua estação final deverá ser o valor cheio arbitrário e aí a gente vai fechar o quê? A nossa poligonal. Então vamos voltar lá. Então, ó, de novo, o valor cheio mais a projeção compensada. Então vamos voltar. É a nossa planilha aqui, ó. Arbitrei 50, ó, 50, 50. O que ele falou? Que eu tenho que pegar esse 50, não foi? Mais a minha projeção em x. Aí, deu aqui. Essa é a minha coordenada arbitrária, tá? Numa poligonal. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, vocês fecharam a poligonal, tá tudo ok. Aí, eu preciso colocar em UTM? Só se for solicitado, senão essa vai ser sua coordenada arbitrada lá para sua poligonal. Então, 2, 4, 6. Aí depois ele diz assim, você pega o anterior e soma a outra coordenada. Aí você pega esse anterior e soma a minha projeção compensada em x. Aí eu pego essa posição e somo o quê? A minha coordenada arbitrária aqui. Olha, gente, tá vendo? Tem que dar 50, então sua poligonal está totalmente fechada. Vamos fazer para y, é igual a projeção, né, arbitrária, mais a minha projeção compensada em y. É igual a anterior, mais a minha projeção aqui, delta y2 compensada. É igual a anterior, mais essa daqui, delta y3, é igual a anterior mais essa daqui, que deu, né? O valor negativo, você só põe novamente, gente, tá? Então, aqui eu vou até tirar. Aqui vocês podem ver que também eu vou colocar para vocês terem certeza que vocês fecharam, ó, tudo certinho. Ou deixa assim, tá? 2, 4, 6, 2, 4, 6. E aí você fechou a sua poligonal. Para fechar a poligonal, Andrés, eu tenho que fazer tudo isso? Tem que fazer tudo isso, tá? Essa é a topografia e você tem que fazer
todos esses cálculos que a gente fez aqui. Aí agora eu vou mostrar para vocês como eu obtenho uma coordenada em UTM a partir de um marco onde eu já tenho uma coordenada, essa arbitrária aqui já foi uma coordenada obtida com um DGPS, tá? Que ficou lá, né, capturando os dados, eu tenho essa coordenada. Ah, posso fazer isso com uma coordenada com um GPS e dando as outras coordenadas? Você vai ter todo aquele erro que eu já expliquei para vocês com o GPS comum, bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês como a gente chega aqui nessas coordenadas a partir de uma coordenada retirada de um DGPS e você vai o quê? Puxando todos esses dados a partir de quem? Quem que vai nos ajudar muito nesse caso é a distância. Então, agora vamos para calcular coordenadas a partir de um azimuth e uma distância, tá? Então, vou mostrar para vocês de novo aqui com o azimuth e a distância. Então, esse azimuth aqui, ó, aqui eu já coloquei meu norte, por exemplo, lá meu norte. Aí vocês já sabem que é azimuth, rumo, meu ponto 1 e 2. Vou colocar só ponto 1 e 2 para mostrar para vocês. E aqui meu ponto 2. Meu azimuth já compensado, estou dando um exemplo aqui para vocês, é 142 graus, 30 minutos e 20 segundos, tá? E aqui eu tenho o que? A minha distância entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, eu vou precisar, pelo menos, uma coordenada lá que eu falei para vocês, arbitrária, tá? Então, vou supor que eu tenho um azimuth compensado nesse valor aqui, e eu tenho essa distância de 185 metros, mas eu preciso ter uma coordenada, tá? Que deve ser o quê? Arbitrária. Olha a nossa coordenada arbitrária. Agora eu usei x igual a 100 e y igual o quê? A 200. E nós vamos utilizar aqui essa coordenada, então vamos lá aqui para eu mostrar para vocês. Então eu tenho que ter o azimuth compensado, que vocês já sabem, já fizeram toda aquela planilha, uma coordenada arbitrária e uma distância que eu obtive aqui, por exemplo, pelo método indireto de precisão ou pelo método direto, coloquei aqui uma coordenada mais simples, uma distância, desculpa, de 185 metros. E aí, então, primeiro, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer como se eu estivesse fazendo à mão aqui para vocês, tá? Então, primeiro eu tenho que transformar esse 142 graus, agora eu vou pegar aqui a minha lousinha. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que transformar esses 142 graus, meus 30 minutos e 20 segundos em graus decimais, tá, gente? Então, eu vou fazer 142 mais 30 dividido por 60 mais 20 dividido por 3.600. E aí, esse valor vai me dar o quê? 142 graus, né? Decimais aqui, 50, 55, 55. Então, 2, 4, 6. Agora, você vai ter que tirar o que? Lembra para a coordenada x, longitude lá? O seno. Então, a gente vai tirar o seno. Então, x a gente tem que tirar o que eu falei? O seno desse 142 graus, 50, 55, 55. Aí, na calculadora, né? Não estou fazendo no Excel, não preciso transformar em graus decimais. Eu vou obter o quê? Aqui o seno desse ângulo vai ser 0,608684, tá? É o seno. E aí dizia que eu tinha que pegar esse valor aqui e multiplicar por quem? Pela minha distância, 185 metros, que vai dar um resultado igual a quanto? 112,6066 34. Isso é o que? A projeção em X. Mas eu tenho que lembrar que eu dei uma projeção inicial para vocês, que foi de 100 metros em X, não foi? Ó, 100 metros em X. Agora eu tenho que somar esse 112 aqui que eu obtive, mais o 100, para o quê? Achar minha coordenada em X. Tá? Então, eu tenho que somar, e aí a minha coordenada em X vai ser
212,606634. Então, essa é a minha coordenada em X. Agora, eu tenho que achar o quê? Eu tenho que achar a minha coordenada em quê? Em Y. E aí, em Y, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou fazer o cosseno. Então, vou fazer desse outro lado aqui, vou mudar a cor da minha caneta para verde, que agora eu quero que a coordenada, deixa eu só me achar aqui, minha coordenada em Y. Em Y. Calma, gente, que eu tenho essa luzinha aqui, ó. Em Y, tá? Minha coordenada em Y. Então, eu tenho de novo lá meu azimuth, eu já sei que ele em graus decimais é 142, 50, 55, 55. E aí, agora, a gente tem que fazer quem para a coordenada Y? Latitude, o cosseno, tá? O cosseno desse valor, ele me deu menos 0,793412. E aí, eu tenho que pegar e multiplicar esse valor pela distância, que é a mesma, 185. Esse valor vai me dar o quê? Menos 146,781286. Então, deu uma projeção negativa. Lógico que a projeção do azimuth é 142, não é? 0,90, 180, então 142. Então, ele está indo para onde? Para sudeste. Em sudeste, a projeção em X ela é positiva, mas a projeção em Y é negativa. Então, agora eu vou ter que fazer o quê? A soma, lembra lá, a soma da minha projeção em Y, que é 200 metros. Não dei lá aquela projeção, inicial aqui, ó, 200 metros. Então, eu tenho que usar o sinal, vai ser menos 146, 78, 12, 86, mais quem? Mais a minha projeção arbitrária, que é 200. Então, a minha coordenada em Y, ela vai ser o quê? 53,218714. Então, isso aqui é o cálculo pela projeção, utilizando, então, uma projeção arbitrária, tá? Então, igual a gente fez lá, que você usou 50, que eu tô mostrando para vocês, dando um azimuth, tô dando um outro exemplo. E aí, agora, eu posso fazer o quê? Aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como faz de novo, tá? Primeiro passo, calcular a coordenada a partir de um azimuth de distância. Definir uma coordenada arbitrária, que foi o que a gente fez agora no slide anterior, que foi 100 e 200 para o ponto 1, obter uma coordenada com um DGPS. Transformar o azimuth em graus decimais, a gente fez isso. Obter o seno para a coordenada X, longitude, multiplicar o valor pela distância e depois somar o valor obtido com o quê? A coordenada arbitrária no ponto 1. Ó, coordenada Y, aqui em verde que eu fiz para vocês lá. Então, definir então com DGPS, aqui tá GPS, é um DGPS, senão o GPS vai dar muito erro. Segundo passo, transformar o azimuth em graus decimais. Terceiro, fazer o cosseno, que é a coordenada em Y, multiplicar o cosseno pela distância e somar a coordenada do ponto 1, que no caso nosso foi 200. E aí agora a gente vai fazer o que? Eu calcular a coordenada a partir de azimuth e distância. Se eu tenho lá meu DGPS, aqui é o campus da UFSB, eu marquei, né? Eu tenho um marco com um DGPS aqui, tá? Por exemplo, da UFSB, estou dizendo para vocês, que me deu exatamente as coordenadas X e Y em UTM. Então, coordenada X, 485.451 metros,
cartesiano, TM, e um Y de 8.184.154 metros. E eu tenho uma distância entre o ponto da UFSB e um ponto visado com o teodolito, então estou com ele no marco, visei no teodolito lá, num ponto vizinho da UFSB, e essa distância aqui entre esse pontinho da UFSB e esse marcador aqui, né, que é o ponto vizinho, então tem alguém aqui com a régua, tá? Para medir essa distância, por exemplo, o método indireto, que deu 428,79 metros. E o meu azimuth, que eu calculei, é óbvio, né, colocando o teodolito, zerando, né, aqui provavelmente eu coloquei 1.3 para poder zerar e depois medir o ângulo, né, zerei, li o ângulo interno na Avante. E esse meu azimuth já compensado, ele deu 30 graus, 27 minutos e 35 segundos. E aí eu quero saber qual é a coordenada do ponto do terreno vizinho. Então, novamente, a gente vai ter que fazer o quê? Passo a passo. Como que era o passo a passo para a coordenada em x? Era transformar o azimuth em graus decimais. Então, vamos lá na coordenada x. Tá vermelho já, na coordenada x. Na coordenada x, opa. Então, o primeiro passo fazia o quê? Eu quero na coordenada x transformar meu azimuth compensado já, quero 30 graus, né? Tá aqui, ó, 30 graus, 27 minutos e 35 segundos. Então, peguei o 30 mais o 27, dividi por 60, mais 35, dividir por 3.600, que deu aqui 30 graus decimais, vírgula 45, 97, 22. O segundo passo, esse daqui foi o primeiro passo, né, que eu coloquei lá o passo a passo nos slides para vocês. O segundo passo era o quê? O segundo passo era o quê? O seno. Então, eu tenho que fazer o seno de 30,45, 97, 22, que deu igual que a 0,50, 69, 32. O terceiro passo, primeiro passo, segundo passo, o terceiro passo, a gente fazia o quê? Pegava esse seno e multiplicava pela nossa distância. A nossa distância eu dei que entre o ponto 1 e o 2 é 428,79. Então, no terceiro passo, eu obtive um valor de 217,36, 75,97. Agora, o quarto passo, eu tenho que fazer o quê? O quarto passo, eu tenho que somar o valor da coordenada que eu tenho em x lá que eu obtive com o DGPS com esse valor aqui. Então, vai ser o quê? O 217,36, 75,97 mais 485, ponto aqui, 451,00, que é esse valor aqui, ó, tá, gente? Com o DGPS. Então, a minha coordenada x em UTM é 485.668,368, tá? Vai ser a coordenada em y, para você colocar lá no seu mapa, a coordenada aqui, né, de um ponto visado vizinho ao FSB. Agora, a gente tem que fazer quem? A gente tem que fazer a nossa coordenada, achar a nossa coordenada y. Então, para achar a nossa coordenada y, vou colocar aqui y. Agora, o primeiro passo é o quê? Transformar em graus decimais. Já transformei. Então, 30,45, 97, 22.
Agora a gente tem que achar o que? O segundo passo é achar no y, não esquecer, é o cosseno. Cosseno de 30,459722. Esse cosseno, ele vai me dar um valor de 0,861985. Multiplicar, o terceiro passo era multiplicar o quê? Esse cosseno, 0,861985 vezes a distância, que é o quê? 428,79 metros. E aí vai me dar um valor de 369,610864, tá? Então, esse é o terceiro passo. E por fim, eu tenho que achar o que? O quarto passo é eu achar essa coordenada. O que eu faço? Eu pego esse valor de 369,610864 e somo quem? A coordenada obtida com o meu DGPS em Y. Tá ali. Então, é 8 milhões, tá em metros, né? 8.184. Ponto 159,0. A minha coordenada em Y vai ser um valor de 8.184.528,61, se eu não me engano, tá? Aí vocês fazem a continha aí, mas acho que é isso daí. Então, agora eu tenho a minha coordenada em X e Y. E aí, se eu tenho o meu mapa georreferenciado, que vocês já sabem fazer isso, lá no QGIS, eu posso, né? Então, ou se não, eu venho aqui, só vou mostrar para vocês, mas vocês vão ter o mapa georreferenciado lá no QGIS, senão vocês podem abrir o Google Earth, tá? Tô abrindo aqui o Google Earth. E eu posso colocar, então, aquelas minhas coordenadas. Então, aqui, ó, eu tô com o meu marco, né? E agora eu quero colocar as minhas coordenadas. Só tô dando um exemplo aqui que eu obtive. Quero colocar elas no Google Earth. Mas vocês vão estar com esse mapa já referenciado, com a zona certinha, tá, gente? Aqui eu só tô mostrando para vocês adicionarem aqui um pininho, só para mostrar para vocês que eu tô aqui, né, na zona 24 Sul, e agora eu vou colocar aquelas coordenadas que eu obtive no slide que eu acabei de fazer com vocês. Então, a coordenada em X, longitude, deu 485, 668, ponto, né, nesse caso aqui, 368, e minha coordenada latitude é 8.184.528,61. Ponto, tá? Ok. Tá vendo? Então, ele cai exatamente onde tem que ser, num mapa georreferenciado, tá? Então, aqui eu tô mostrando para vocês como eu obtenho uma coordenada eu obtenho um XY arbitrário, e eu mostrei para vocês que dá muito bem quando a gente tem as coordenadas UTM tiradas no DGPS a partir de um marco, e se eu calculei essa distância, e eu tenho meu ângulo interno que eu corrigi lá na planilha, para os meus azimuths compensados, eu consigo colocar qualquer ponto aqui onde eu quiser, no lugar que eu vou estar fazendo o levantamento. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo gravado para o pessoal que não vai estar quinta-feira. E aí, agora, o nosso segundo momento vai ser a nossa parte final desse componente, que é nivelamento. Beijos e abraços e até daqui a pouco.